Olá, pessoal! Eu sou a Ana e aqui você aprende tarô de forma estruturada para ler com segurança e autonomia. No vídeo anterior, eu expliquei o significado do arcano o Louco. Hoje, eu vou te mostrar como ele funciona na prática, em 3 situações diferentes. Mas antes de começarmos essas simulações, relembro que o louco nunca deve ser lido sozinho. Ele precisa do contexto da pergunta e das cartas ao redor. Vamos começar essas simulações? Bom, vamos supor, que você está com o seu consulente e ele queira saber, por exemplo, sobre trabalho. E ele te pergunta: será que eu devo mudar de emprego? E aí você embaralha seu deck, retira uma carta e vem a carta do louco. E a gente já viu no vídeo anterior que o louco ele traz essa ideia, de se jogar ao novo, de iniciar sem medo, sem peso. O passado está no passado, o que importa é o aqui, o agora, e o louco traz isso, essa ideia de leveza, de desprendimento. Então, se a gente tivesse somente a carta do louco e mais nenhuma outra carta, a resposta seria praticamente muda, vai, se joga em novas experiências. Não é mesmo? Mas, como eu disse, é importante analisar além disso. O que mais tem além disso? Será que é só ir mesmo e se jogar? Será que não tem mais nada para olhar? Então vamos supor que nessa pergunta, devo mudar de emprego? O louco vem, por exemplo, com 2 de ouros. Vou pegar aqui o 2 de ouros. Olha só o 2 de ouros. Vamos supor que o louco vem aqui com 2 de ouros. E aí você olha para essa carta. Aqui nós vemos uma figura equilibrando 2 pentáculos. A gente olha assim, parece que ele está confortável? Não me parece que ele está muito confortável, não. Nem que ele está se divertindo. A gente vê que ele está prestando bastante atenção para esse pentáculo aqui não cair, ao mesmo tempo que ele tenta manter o outro pentáculo em cima, sem olhar para ele. Ou seja, ele nem consegue se concentrar totalmente nessa função, nem nessa. Ele está dividido entre 2 polos, entre 2 objetivos, entre 2 pentáculos. Aqui também, na carta, tem outros elementos. Tem aqui as ondas, A gente vê aqui uma representação de ondas do mar, tanto que a gente vê aqui barquinhos no sobe e desce das ondas. Tem um céu todo azul. Mais pra frente, em outros vídeos, eu vou trazer cada um dos arcanos menores, explicando a simbologia de cada elemento que tem nas cartas. Mas, fundamentalmente, para essa análise de agora, dessa simulação, a gente bate o olho, mesmo sem compreender totalmente a simbologia de todos os elementos, e percebe que tem uma figura tentando equilibrar aqui 2 objetos. E aí você pega o louco, com todo o significado que nós já vimos,
E esse 2 de ouros aqui, nessa situação. E aí você pensa, na pergunta do seu consulente, ele deve ou não mudar de emprego? O louco está dizendo, vai, se joga, muda, tenta algo novo, aventure-se. Por outro lado, o 2 de ouros indica que existe uma instabilidade, existe uma indecisão. Então, qual é a resposta objetiva, de fato, para essa pergunta? Devo mudar de emprego? A resposta seria não agora. Por quê? Porque o consulente ainda não está totalmente preparado para isso. Existe potencial, o louco traz isso, existe potencial para mudança, existe abertura, mas a pessoa ainda não está preparada, não está totalmente estável nessa decisão. Compreende? Então, o louco, ele mostra de fato essa vontade que o consulente tem de começar algo novo, esse desejo de mudança. Mas o 2 de ouros coloca um porém, coloca aí um obstáculo, uma visão de que é necessário um equilíbrio de responsabilidades nessa questão, nessa decisão para essa mudança de emprego. Então, quando essas duas cartas aparecem juntas, numa pergunta que fala de mudanças, ou que exige que a pessoa se movimente, a leitura indica impulso, por causa do louco. Mas falta estabilidade para essa ação. Percebe? Como a resposta ela não vem só do louco, ela vem da combinação das duas cartas. O louco ele quer ir, mas o 2 de ouros mostra que algo ainda não está totalmente equilibrado para ir. E se nós trocássemos o 2 de ouros? Por exemplo, vamos trocar por uma outra carta do mesmo naipe. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se está aqui. Aqui. Por exemplo, o nosso rei de copas. Rei de copas não, o nosso rei de ouros. E se trocássemos pelo rei de ouros, será que ficaria diferente? Qual seria a resposta para essa mesma pergunta? Devo mudar de emprego? Aí a gente vê que existe impulso, existe abertura, mas, ao contrário do 2 de ouros, aqui com o rei de ouros, a gente vê que tem estabilidade. O rei de ouros, ele tem o domínio, ele é um rei. Ele tem o domínio sobre a matéria, sobre o concreto. Então, ele mostra que a pessoa tem essa capacidade, essa segurança e maturidade suficientes para realizar essa mudança. Então, nesse caso, o louco, ele continua trazendo essa ideia, esse desejo de mudança, iniciativa, impulso para algo novo. E o rei garante que essa mudança seja possível, porque indica estabilidade, maturidade profissional, visão estratégica, segurança material. Então, ao contrário do 2 de ouros, com o rei de ouros, essa mudança é favorável. Perceba que o louco, ele aparece nas duas situações, a mesma pergunta, porque ele representa a vontade que a pessoa tem de mudar.
Mas no primeiro caso, com o 2 de ouros, existe instabilidade. No segundo caso, com o rei de ouros, existe segurança, estrutura. Percebe? Isso ensina algo muito fundamental. Não é essa carta isolada que responde. Viu como a resposta modificou lá do início? Somente com essa a resposta era uma. Com outras, a resposta ganha nuances, ganha detalhes, que são importantíssimos na tomada de decisão do consulente, na reflexão que ele leva da leitura para a vida dele. Então, a combinação é o que define. É a combinação que define o momento. Vamos para a próxima simulação? Agora, vamos falar sobre amor. Um tema muito procurado pelos consulentes, né? Muitas pessoas buscam o tarô para saber sobre temas da vida amorosa. E aí tem sempre aquela pergunta: essa pessoa com quem eu tô aí me relacionando, tô conhecendo, enfim, essa pessoa, ela quer algo sério comigo? Será? Aí você vai lá, embaralha, e vem aqui a carta, o louco. Aí você fala: eita, então, o que o louco vai trazer sozinho para essa pergunta? Leveza. Um início sem planejamento, sem expectativa. Ou seja, você vai virar para a pessoa e falar: olha, a pessoa tá indo, tá curtindo, né? Tá gostando ali do que tá acontecendo, mas não tá ainda tendo nenhuma expectativa de algo para além disso. E aí você fica só com essa resposta. Mas será que não tem mais alguma coisa para acrescentar nessa resposta além disso? Vamos acrescentar mais uma carta nessa simulação? Vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso 2 de copas. Olha só. Que carta linda. Aqui, no tarô de Waite e da Pamela, tem 2 figuras com 2 taças, cada um com uma taça na mão, e aparentemente estão um de bem com o outro, fazendo trocas, até mesmo brindando algo. Enfim, é uma situação minimamente gostosa. E aí a gente pega o louco com esse 2 de copas, e como é que fica a nossa resposta agora? Quando essas 2 cartas estão combinadas, a gente já tem uma outra resposta. Temos aqui uma conexão que é real. Existe conexão, porque o 2 de copas, ele traz conexão. É uma carta que indica conexão, ou seja, a pessoa está vivendo aquele momento, está vivendo aquela fase, está entregue no que está acontecendo, é genuíno. Não tá vivendo assim de bobeira, sabe? Como alguém que não tá assim pra nada. Não, existe conexão genuína, só que de uma forma leve, vivida assim, sem muita estrutura. Mas não significa que não seja importante. Só é leve, do jeito que o louco é. Ou seja, essa pessoa pode sim estar envolvida emocionalmente, mas talvez ela ainda não esteja pensando em rótulos, em compromissos. É isso. Então, tá vendo como que modifica aqui
A resposta, quando a gente traz mais elementos, a leitura ganha nuances. E isso é importante observar. E agora, como é que ficaria essa mesma pergunta se nós trocássemos aqui esse arcano menor? Por exemplo, vamos trocar aqui, por exemplo, pelo 7 de espadas. Olha só essa carta. Repara que é bem diferente a cena da anterior. Aqui nós vemos uma pessoa, um personagem, se movimentando e dá a entender, pela forma como ele se movimenta, de que ele está fazendo algo escondido, disfarçado, aparentemente levando para longe algo que não é dele. Agora vamos ver como é que fica essas duas cartas juntas nessa pergunta. Será que essa pessoa está querendo algo sério comigo? A resposta muda um pouco. Ela toma um outro sentido. Porque a pessoa em questão não tem maturidade o suficiente para ter algo sério. Como é que a gente vê isso? O louco em si já indica imaturidade, impulsividade. Junto com o 7 de espadas, que indica evasão, omissão, um comportamento que não é transparente, de evitação. Essas duas cartas juntas já tomam um outro polo de que não, essa pessoa não está querendo algo sério com você. Ela não está no mesmo ritmo que você está, com a mesma intenção. Muito pelo contrário. Percebe? Como uma mesma carta, um mesmo arcano muda, a resposta muda a depender de com que carta ele está acompanhado. Com o 2 de copas, era de uma forma. Com o 7 de espadas, já vira outra coisa. Vamos para a terceira e última simulação? Vamos falar agora de propósitos. Propósitos. Vamos supor que alguém vem para fazer leitura com você e pergunta: será que eu tenho capacidade de começar esse curso? Ou será que eu tenho capacidade de começar esse projeto? Você embaralha e vem a carta do louco. O louco você já sabe o que ele traz. Vai, começa, você pode, você, né? E aí você vira e fala: sim, você tem capacidade, se joga. Aproveita as oportunidades que aparecerem. Mas será que é só isso? Será que a gente não pode trazer mais informações para essa pergunta? Então você vai, embaralha novamente e tira mais outra carta. E aí vem, por exemplo, 3 de ouros. Vamos pegar aqui o 3 de ouros. Olha só. 3 de ouros. O 3 de ouros traz uma ideia de processo de construção, mais colaborativo, reconhecimento, né? A pessoa que recebe o reconhecimento dentro da estrutura em que ela está nesse processo, aprendizado, uma ideia de aprendizado com orientação, com supervisão. Então, traz toda essa ideia de construção no ambiente colaborativo. E aí, combinado com o louco, como é que ficaria essa resposta para esse consulente agora? O louco mostra que não é preciso saber de tudo,
né? Então é um início, é um começo, é um novo olhar, né? E aí junto com o 3 de ouros, mostra que a habilidade ela se constrói na prática orientada, nessa interação em que a pessoa vai ter nesse novo caminhar. Então a pessoa quer saber, eu tenho capacidade de começar esse curso? Sim. Não porque você tem capacidade, porque você já tem tudo o que precisa. Mas você tem caminhos abertos para isso. Isso está dentro da possibilidade, e quando você estiver lá dentro, você vai conseguir construir muito mais essa sua capacidade, muito mais, ganhar muitas outras habilidades. Então seria uma resposta bem positiva para essa pergunta, no sentido geral. Não seria assim, você é super capaz agora, você sabe tudo. Seria aquela capacidade, sim, você tem aquilo que você precisa para começar. Mas, como a gente fez nas outras simulações, vamos trocar aqui esse 3 de ouros por uma outra carta. Vamos trocar aqui pelo 5 de ouros. O 5 de ouros já muda um pouco a resposta. Por quê? O 5 de ouros, ele traz muito uma ideia de exclusão, de falta de recurso, de inadequação. Então, se a gente combina os 5 de ouros aqui, a gente vê pessoas no frio, né, no ambiente externo, no frio, assim, parece que são pessoas que não têm muitos recursos, assim, para se proteger, né, para se manter. Tem uma pessoa aqui usando moletas, com o pé enfaixado, que precisaria estar recebendo cuidados, né, especiais, enfim, saúde, mas não, está exposto a esse ambiente hostil, né, do clima mesmo, né, da temperatura, do frio, da neve. Então, esse arcano menor, ele traz essa ideia de exclusão, de falta de recurso. Quando a gente vem com o louco nessa pergunta, a gente poderia responder para o consulente que no momento ele não tem estrutura. Ele não tem estrutura o suficiente, ele não tem segurança o suficiente para começar esse curso, que no momento ainda não é o momento certo ainda. Ele precisa ainda adquirir mais estrutura para esse começo de curso. Então, assim, aqui nós vimos que o arcano, o louco, ele trouxe o impulso, o início, a vontade de mudar, mas foram as outras cartas que mostraram se havia estabilidade, se havia maturidade, se havia preparo. O louco sozinho não mostra isso. E aí você percebe que o tarô não é sobre decorar palavra-chave. É combinação, é contexto, é pergunta. Percebe? E por hoje, terminamos aqui a simulação do louco. Nos próximos vídeos, eu vou falar sobre o mago para explicar como ele se comporta quando aparece numa leitura. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor como interpretar as combinações, se inscreva no canal para acompanhar na sequência todos os arcanos maiores. Até mais!